O que é isso, Era? O que é que eu tenho aqui? É um texto enorme, mas o exercício não é tão difícil assim, não. Olha só, cai no Enem. O Enem tem isso, né? Esses textos mais longos. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir do ponto A, está aqui, está anotado já, esquematizado, isso aqui vem no exercício, que não vem no exercício esse pontilhado, que eu já coloquei para ficar lindo aqui, para eu não fazer aqui na mão e ficar torto. Mas vamos interpretar isso. Medir o ângulo visual alfa. Medir o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P. Em um ponto fixo P da praia. Ok. Lembrar que a gente quer a distância do barco até a praia. Tá ok? Então, mantendo o barco no mesmo sentido, mesma trajetória, ele seguiu até o ponto B. Ele seguiu até o ponto B. Tá aqui o nosso ponto B. Ponto P na história, né? De modo que fosse possível ver o ponto P da praia, no entanto, sobre um ângulo visual de 2α. A figura ilustra essa situação, até essa parte branca, essa parte aqui laranja não. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, 30 graus. Ok. E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância de 2.000 metros. Então, essa distância aqui de 2.000 metros. Essa distância de 2.000 metros. Ok. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P será, bom, a menor distância nesse caso é um segmento de reta. Por isso que eu já coloquei aqui, ó, esse tracejado aqui vai formar com o trajeto um ângulo de 90 graus. E a gente quer saber quanto vale essa distância, que é a menor distância. Se é a menor distância, tem que ser um tracejado, um segmento perpendicular ao trajeto, à base. Então, por isso aqui, perpendicular é a altura, portanto, vai formar com a base 90 graus. Então, eu sei que esse triângulo aqui também, né? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. O que mais a gente tem, Era? Se eu pensar aqui em 30, em aplicar aqui uma relação trigonométrica, no 30 eu tenho aqui um triângulo retângulo também, não é isso? Tem aqui um triângulo retângulo. E aí eu aplicaria tangente e determinaria o x? Não, por quê? A tangente teria que pegar tudo isso aqui, ó, porque tangente de 30 é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que essa medida de 2.000 metros é de A a B. Eu não vale para essa medida. Também não me interessa. Mas olha só que interessante, preste atenção aí nos dados. O alfa não vale aqui exatamente 30 graus? E aqui não são 2 alfas? Então, isso aqui vai valer 60 graus. Vai ficar um pouco apertado, mas dá para fazer. Ó, se o alfa é 30 e aqui é 2 alfa, então aqui vale 60. Olha só, se aqui vale 60 e isso aqui tudo é 180, quanto vale isso aqui? 120. Isto vale 120 graus. Por quê? Isso aqui é 60. Tudo isso aqui é o ângulo raso, é 180 graus. Então, se eu tenho 60 para 180, 120. O que significa, olha só que bacana, o que significa o quê? Essa medida aqui de 2.000 metros, tá ok? Essa medida aqui é de 2.000 metros. Esse ângulo aqui é 120 mais 30,
150. Para 180, isso aqui também é o quê? 30 graus. Opa! Mas por que isso é importante, Era? Olha só. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Eu quero essa medida. Eu conheço esse ângulo que é 60. Mas para eu aplicar uma relação trigonométrica aqui, eu preciso ter querer uma medida de um cateto ou de um lado e preciso ter a medida do outro. Eu não tenho nem aqui e nem aqui. Tem agora. Por quê? Porque é o seguinte, ó, esses dois lados são iguais. Ou seja, em relação a esses lados desse triângulo ABP, esses dois lados são iguais. Por que eu afirmo que são iguais? Por quê? Porque aqui é 120 graus, os ângulos da base aqui, tá vendo, desse triângulo é 30 e 30, porque a soma tem que dar 180. Então, esse lado só pode ser igual a esse. Então, esse lado aqui também é de 2.000. Vou ficar apertadinho, mas vai dar certo. Ou seja, o que eu tenho aqui, o que nós temos aqui é um triângulo isósceles, onde essas medidas são iguais. Por quê? Porque os ângulos da base desse triângulo são iguais. Então, esse lado AB é igual a BP. Aí, a gente tem esse triângulo aqui para trabalhar, ó, esse triângulo. Agora, sim, dá para a gente fazer o que a gente precisa fazer, que é calcular a medida x que a gente precisa calcular. E aí, pensando nesse triângulo aqui, vou até tentar desenhar aqui, ó. Agora eu vou pensar nesse triângulo aqui, ó. Isto. Considere aqui, né? Aqui é o nosso ponto P, aqui é o nosso ponto B, e esse ponto aqui eu posso colocar C. Aqui é ok. Ângulo reto, essa medida é o que nós queremos, isso aqui vale 60 graus e a hipotenusa vale 2.000, que é o que a gente tem exatamente nesta figura aqui. Aí a gente aplica a relação trigonométrica. Qual relação trigonométrica era? Olha, eu quero o cateto oposto ao ângulo, não é isso? E tem a hipotenusa. Então, eu vou aplicar quem? Seno, porque seno de um ângulo, olha lá, o seno de 60 graus, vai ser igual cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que nesse caso é o 2.000. Então, a relação trigonométrica que nós vamos aplicar nesse triângulo aqui, conhecendo, sabendo que nós queremos o x, que é essa distância, que é a menor distância, que é perpendicular, que é um triângulo retângulo, e conhecemos a hipotenusa. Então, seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. E aí, por isso que eu trago a tabela. Essa tabelinha aqui não precisava, dá para guardar algumas informações, mas a gente está aprendendo. Então, essa é uma tabela dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Seno de 30, seno de 45, seno de 60 e assim por diante. Cosseno, tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Essa divisão aqui, essa divisão, tá vendo? Que são iguais, portanto vai dar 1. Essa divisão vai dar isto aqui. Então, aqui a gente tem o quê? O seno de 60. Quem é o seno de 60? Aí você vai percorrer aqui na horizontal, ó, com a vertical 60 graus. Portanto, aqui é raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, que é igual ao mesmo cosseno de 30, ó, né? Perfeito? São os complementares para dar 90 graus, né? Para dar 90 graus, essas medidas são iguais. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Isto vai ser igual a x sobre 2.000, que já estava ali, né? E aí, olha o que acontece. Simplificação para cima, né, que é importante. Então, numa igualdade de fração na horizontal, você pode simplificar na horizontal. Quer dizer, numa igualdade de fração, você não tem soma, mais nada a fazer, ó, simplifica na horizontal. Aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá 1.000. É o mesmo do que fazer em cruz, multiplicar, depois dividir. Vai dar a mesma coisa. Então, usa esse macete e facilita teu trabalho. Aí fica x vezes 1
é x, certo? E 1000 vezes 1 raiz de 3 é 1000 raiz de 3. Você não pode multiplicar ali por raiz de 3, ou seja, 1000 vezes 3 na raiz. Isso é o quê? Como a distância está pedindo alguma coisa de metros, isso em metros. Portanto, nós determinamos a menor distância, né? Qual é a menor distância entre o barco e o ponto P? É uma perpendicular, sempre uma perpendicular. Neste caso, 1000 raiz de 3, raiz quadrada de 3, o que a resposta é 1000 raiz quadrada de 3, é a letra B. Perfeito? Ah, então, o exercício em si não é trabalhoso, só que você tem que lembrar de alguns entes da matemática, das relações trigonométricas no triângulo, ângulo, a soma dos ângulos tem que dar, né? Interno de um triângulo tem que dar 180, e é verdade, ó. Se aqui é 120, aqui é 30, aqui só podia ser 30, então dá 180. Se eu for pensar que é 60, aqui é 90. Então aqui só pode ser o quê? Ó, 90 mais 60, 150, não é isso? Mais o 30, 180. Aqui também é 30 graus. Tá ok? Não daria para achar o x trabalhando com A, B, P, porque essa medida aqui a gente não tem e nós não queremos. Então, eu tive que trabalhar essa questão do ângulo para eu saber o que eu tenho que fazer aqui, o que nós devíamos fazer. Tá certo? E aí, sucesso, bons estudos!